Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Stefano Tremeia, sou Certified Financial Planner pela Planejar aqui no Brasil e então vou falar hoje sobre um tópico bem importante que é a reserva de emergência. A ideia do vídeo de hoje é a gente falar um pouquinho sobre por que ter uma reserva de emergência, quanto ter na nossa reserva de emergência e aonde alocar essa reserva de emergência. Mas antes de começar a falar sobre o porquê da gente ter a reserva de emergência, não esquece de deixar o teu like aqui no canal e também se inscrever, tá certo? Aqui embaixo do vídeo. Bom, pessoal, falando então o porquê da gente ter uma reserva de emergência. Primeiramente, uma questão super importante. A gente deve ter uma reserva de emergência porque, acredite, imprevistos acontecem. A gente precisa ter uma liquidez para situações que fujam do nosso controle e principalmente situações que fujam do nosso orçamento mensal. Vamos estabelecer e vamos padronizar aqui no nosso vídeo que vamos supor que o meu custo de vida seja R$10.000 por mês, tá? E o meu custo de vida é R$10.000 por mês, em determinado mês eu estou dirigindo, vindo para o escritório e bati meu carro. Pô, nesse mês eu vou ter que pagar então a franquia do seguro do meu carro, foi um imprevisto, eu não estava contando com isso, eu vou ter que desembolsar um recurso a mais do que eu estava imaginando. De onde eu vou tirar esse recurso, né, para conseguir me organizar devido a esse imprevisto que aconteceu? Eu preciso ter um lugar, que é a reserva de emergência, para fazer um saque rápido, utilizar esse recurso, resolver o problema, sem ter que entrar no cheque especial, sem ter que pegar um empréstimo, sem ter que fazer algo nesse sentido para conseguir resolver essa questão. Então a reserva de emergência ela surge com a necessidade de ter liquidez e poder resolver esse tipo de situação, esse tipo de contratempo. Então esse é um fator bem importante. Seja o fato, uma coisa que nem eu comentei, de bater o carro, seja até mesmo o fato de a gente ser demitido, precisar ficar alguns meses sem ter renda, ou até mesmo o fato de a gente ter a questão de ser diagnosticado com uma doença, um imprevisto mais forte. Então a gente tem que ter reserva de emergência para lidar com imprevistos. E antes de fazer qualquer coisa, antes da gente investir para curto, médio e longo prazo, é fundamental a consolidação da nossa reserva de emergência ou caixa, como muitas pessoas costumam falar e citar, até mesmo denominar como reserva de oportunidade. Tá? Então, feita essa explicação, entendemos o porquê de ter a reserva de emergência. Quanto ter a nossa reserva de emergência? É importante a gente dividir ela em dois tipos de profissionais, em dois tipos de pessoas. A reserva de emergência para profissionais seletistas estatutários é feita de uma forma e para profissionais que são liberais, né, profissionais autônomos ou empresários, empreendedores, de outra forma. Primeiramente, profissionais seletistas estatutários. Como deve ser montada e constituída essa reserva de emergência? Essa reserva de emergência para esse tipo de profissional que tem um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de proteção, até mesmo legal, frente à sua forma de renda e remuneração, ela deve ser de pelo menos 6 meses do custo de vida dessa pessoa. Porque, vamos pensar, o profissional estatutário, que é o concursado, ele tem mais tempo de garantia de contrato e renda do que um profissional, né, não concursado. E o profissional seletista, pela questão legal da CLT, ele acaba tendo então o fundo de garantia. Então é mais uma segurança, mais uma tranquilidade que ele possa vir a ter. Então assim, esse profissional ele precisa ter 6 meses dos seus custos garantidos. No caso que se o custo de vida fosse R$10.000, ele deveria então ter uma reserva de emergência de 60 mil. Já o profissional liberal, o empresário, ele precisa ter pelo menos 12 meses dos seus custos alocados na reserva de emergência, porque ele tem mais sazonalidade, a renda dele depende mais da força de trabalho dele, então o imprevisto vai prejudicar mais esse tipo de profissional, esse tipo de pessoa, do que especificamente o estatutário seletista. Então é importante a gente fazer essa divisão. 6 meses para estatutários e seletistas, 12 meses dos custos para empresários, profissionais liberais, autônomos e tudo mais. Entendida essa questão, a gente vai chegar na parte final, aonde a gente deve alocar essa reserva de emergência. Fundamental, a reserva de emergência, ela tem o objetivo de fazer a preservação do nosso capital, ou seja, ela tem que ficar rendendo pelo menos ali 100% do CDI e a gente precisa ter de liquidez em no máximo D+1 nesse produto, nessa carteira. Aonde a gente aloca então? 3 locais, CDB de grandes bancos sólidos com liquidez diária de pelo menos 100% do CDI em termos de rentabilidade. Primeiro produto. Segundo produto que a gente deve alocar, Tesouro Selic. É uma excelente oportunidade investir no Tesouro Selic para reserva de emergência. Também vai ter liquidez e também vai estar rendendo ali 100% do CDI.
Terceira opção, fundo DI com taxa zero de administração. O fundo DI ele basicamente vai comprar títulos públicos, vai comprar o Tesouro Selic, e aí é fundamental que para que tu não tenha um custo muito elevado e acabe não compensando ter o fundo DI, que ele tenha taxa zero de administração. Qualquer um desses locais que tu alocar a tua reserva de emergência, tu vai estar super bem protegido, tu vai estar super bem estruturado para conseguir então resolver qualquer tipo de contratempo que venha a acontecer na tua vida. Lógico, isso são valores médios e ideais para esse tipo de profissionais. Alguns, por alguma característica especial, podem necessitar de um recurso um pouco maior, um pouco menor, mas é importante entender que na média, em geral, essa é a regra que nós temos para a importância da reserva de emergência, para a quantidade de valores que a gente deve aportar nela e aonde a gente deve investir essa questão. No nosso site, no nosso blog, tem um tópico inteiro, um artigo inteiro falando sobre reserva de emergência. Vou deixar o link aqui na bio para vocês poderem dar uma lida com mais calma. E está encerrado o vídeo de hoje, o tópico de hoje, que era a reserva de emergência. Qualquer dúvida pode escrever para a gente está à disposição. Acesse o nosso site e conheça um pouco mais sobre o nosso trabalho. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima.